Quando se vai desfazer as cadeiras. Eu não sei. Fizeste mais para aqui, não sei. Não, está porrada, está Está toda a gente a fugir preso lá. Acho que eu estou assim mais próximo. Meu pai é o que está melhor. Assim mais um bocadinho. Nunca está de contas. Revisão literária. Vamos começar. Olha, antes de conversarmos um bocadinho, só assim uma pequena introdução que tem a ver com o seguinte. Estas sessões que fazemos de Artist Talk na galeria têm sido muito úteis porque nos permitem conversar um pouco com os artistas e também saber um pouco mais daquilo que se passa para além daquilo que é visível na exposição. E eu aproveito sempre este momento para agradecer ao Sr. Fernando, que é o dono da galeria, e do trabalho que ele está a desenvolver com jovens artistas e com artistas com uma carreira já diferenciada, mas sobretudo emprestando todo este empenho, nomeadamente também nesta circunstância para divulgar o trabalho. E, portanto, o agradecimento ao Sr. Fernando, depois ao Paulo Moreira, que é o meu colega e amigo de infância, o único que tenho assim ainda, e o André, que não está cá, que são os curadores o André Lemos Pinto. Está a passar lá. Mas ele preside isto, peraí, depois corre tudo bem. Tá? Não há problemas. Não há problema. Bom, nós vamos conversar um bocadinho com o Fábio. Eu vou acompanhando o trabalho do Fábio já há algum tempo. Não serei propriamente quem conhece melhor o trabalho do Fábio. Talvez o Paulo Almeida conheça melhor o trabalho. Tive a oportunidade de escrever um texto de uma exposição onde há uma referência ao trabalho do Fábio, nesta exposição em modo, e um trabalho, e fiz a revisão do texto de Psiax 4. E, portanto, fui tendo algum conhecimento do trabalho do Fábio, para além das exposições, quando tenho a oportunidade de ver. Bom, e aquilo que me chama mais a atenção no trabalho do Fábio, gostava agora depois que o Fábio conversasse um bocadinho sobre isso, há um termo que eu não gosto nada, mas que tem a ver com o facto do trabalho do Fábio ter alguma complexidade e profundidade e atuar em vários campos, aquilo que poderia dizer de um trabalho multidisciplinar. E é aqui que eu não aprecio muito esta ideia do multidisciplinar. Não me agrada de todo. Mas se calhar é uma forma mais simples de dizermos que o Fábio opera entre várias disciplinas. Sendo que há uma que nos é um bocadinho mais familiar, sim, que é o desenho, e depois há toda uma transferência de inquietações que passam para o vídeo, que passam para a performance ou, eventualmente, a video-performance ou a foto-performance. Portanto, há sempre um trabalho que acaba por ser desenvolvido num contexto performativo, vamos chamar assim, e vai reivindicando para o seu trabalho a potência das disciplinas com que opera. O desenho, às vezes a pintura, às vezes a escrita nas anotações. Estão acabam por estar muito interligadas, de certa forma. Era isso. E é isso que eu queria precisamente dar-te a oportunidade exatamente de
me dizeres e de nos dizeres essa, qual é essa relevância, como é que isto aparece, de que forma que aparece, qual é a necessidade que sentes em mexer nestes vários mídias para o teu trabalho. É curioso porque tudo começou pela vontade de desenhar, na verdade. Que era uma ideia muito simples, que era arranjar um pretexto para desenhar. E isso surgiu mais até no ateliê, onde comecei a ensaiar uma série de poses. Aliás, começa com uns desenhos encapuzados, feitos a carvão, e na altura queria desenhar. E o pretexto foi começar a ensaiar posições, ensaiar movimentos no ateliê, que eventualmente eram depois trabalhados no desenho. É claro que depois chega um ponto em que começo a aprofundar mais esse trabalho de ateliê e dessas pequenas ações performativas no ateliê. Chegaram a trabalhar com stop motion e depois até pequenos vídeos. Na altura, não os assumia ainda como parte do meu trabalho, era processo, que não era apresentado ao público. Geralmente só apresentava os desenhos. Depois comecei a sentir a necessidade de vi que existia ali algum potencial, até mais se calhar por uma, não sei, de certa forma, maturação do trabalho, e ver que realmente uma coisa podia apresentar uma visão e o desenho apresentava outra, mas ao mesmo tempo também existia essa complementariedade das coisas. É claro que depois começo realmente a assumir mais a performance, até mesmo na fase final da licenciatura, início do mestrado. E o trabalho tridimensional surge como, olhando para trás, acho que acaba por ser um bocadinho inevitável. Trazer essas ações, essas comissuras das ações para o contexto expositivo e para a apresentação do trabalho. É claro que, se calhar na altura, eu ainda estava com um bocadinho de, não vou dizer, um compasso atrás em relação a assumir isso como parte do trabalho, mas é claro que depois realmente começa a trazer esse contexto mais tridimensional para a exposição, mais a partir até dos próprios objetos. É claro que depois, por exemplo, aqui na exposição já apresento objetos que não têm uma relação, ou que não vêm da performance, surgem têm uma relação direta com a performance, mas já são de certa forma autónomos desse contexto performativo. Mas acaba por existir essa multidisciplinaridade mais até pelo próprio processo de trabalho. Continua a ter o seu fundamento no desenho. E acho curioso um aspecto que tem a ver com a relação entre o que mostras e a documentação. A ideia, qual é a importância que a documentação de um processo de trabalho e a sua exibição, em todos os casos, porque há ali momentos que são claramente elementos ou documentos que são também mostrados. Portanto, qual é essa relação entre a exposição e a documentação? Se existe essa relação ou não? Portanto, se tu trabalhas e à medida que vais construindo os documentos e vais mostrando ou não, qual é essa a importância que a documentação, o registro e a mostra têm? A documentação acaba por ser importante porque as performances não são anunciadas ao público. É aquela ideia de eu chegar a um lugar e realizar uma ação. É claro que nesse aspecto a documentação acaba sempre por ser mediada, principalmente aquilo que depois acaba por mostrar na exposição. Há coisas que eu acabo por não mostrar, ou nunca mostrar, e outras que realmente apresento, e existe a relação, por exemplo, com o desenho, com a pintura, com a fotografia. A documentação acaba por ser relevante porque é um meio de acesso ao espectador de algo que ele não conseguiu presenciar ao vivo. E também, ao mesmo tempo, também é uma forma de ele próprio, de certa forma, ponderar ou até mesmo fantasiar sobre aquilo que aconteceu. É aquela questão de olharmos, por exemplo, à foto do Yves Klein, do Leap into the Void, e vemos uma pessoa a saltar para a estrada. Sim. Quando, na verdade, aquilo existe uma fotomontagem, não é? Mas uma pessoa olhar para aquilo não pensa na fotomontagem. Pelo menos a primeira reação da pessoa não é dizer isto é uma fotomontagem. Esse lado da fantasia, mas aquilo até do rumor calculado do Capral, não é? De instigar essa fantasia a partir dessa documentação, que pode ser o desenho, pode ser a pintura, pode ser o vídeo, pode ser a escultura, podem ser meios de acesso para algo que aconteceu, mas ao mesmo tempo também suscitar, de certa forma, alguma curiosidade
e não encerrar também a performance em si mesma. Ou seja, de certa forma, a documentação acaba por ser um meio que também pretende abrir caminhos, de ensaiar algo que se calhar não aconteceu na performance, por exemplo. Parte muito disso. Claro que também os estímulos ajudam muito. Os estímulos que vêm da performance, ou até mesmo aquilo que é a minha própria experiência interna daquilo que aconteceu. Se calhar essa realização de desenhos em maior formato, depois destes trabalhos de escultura, alguns deles com objetos da performance, outros já com objetos diferentes, acabam sempre por instigar novas questões e perguntas. Tanto em mim, se calhar, também, ou no espectador, não sei. A sensação que às vezes se tem, a documentação funciona quase como uma pós-produção, não? Acaba sim. Uma construção de um outro, mostras o que queres, crias uma narrativa paralela, ninguém conhece o teu trabalho, vais denunciando a ação ou a situação até onde achas que é viável, suficiente, que é viável. Ficou alguma coisa de fora? Ficou. Tenho desenhos em maior formato também, tenho outras filmagens que não aparecem na documentação do vídeo, tenho uma série de coisas que realmente não exponho, também pelo próprio espaço da galeria, não é? Mas também porque senti que não era relevante ou que não ia acrescentar mais alguma coisa que fosse relevante para a apresentação da performance. Porque há que sempre, também é aquele jogo entre apresentar mais do mesmo, não é? Às vezes haver trabalhos que podem não acrescentar muito mais àquilo que já está a ser apresentado. Posso dizer que eles foram necessários a determinada altura no processo, mas não necessários, não precisas de lhes dar essa visibilidade. Precisaste deles? Precisei deles, sim. Mas não estás necessariamente, eles agora não são... Sim, acaba por ser... Ou até mesmo podem ser apresentados num outro contexto. Também essa ideia, por isso é que às vezes aquela palavra multidisciplinar também, eu gosto sempre da ideia de multimodal. Mas também é a própria ideia que, como eu trabalho muito essa redocumentação, permite-me de certa forma, de exposição a exposição, se eu apresentar novamente uma ação performativa, permite-me de certa forma o renovar dessa apresentação. Essa revisitação acaba por ser sempre boa, porque há sempre coisas que eu nunca expus, ou que expus de forma diferente. E de certa forma acaba por ser também ainda mesmo estimulante. Apesar de ser um trabalho, por exemplo, que já fiz há 2, 3 anos atrás. Como acontece, por exemplo, com a exposição até do IMOD, com a exposição de carregar a pedra, o Reductio. Já apresentei várias vezes, mas sempre que eu apresento acaba por ser sempre diferente. Ou porque apresento o vídeo, junto com desenhos, ou porque apresento fotografias junto com objetos tridimensionais. De certa forma isso permite também ter esse espaço de manobra onde eu posso operar de forma até mais estar à vontade. Eu recordo um aspecto particular do teu trabalho, que é de trazeres para o espaço da galeria aquilo que é quase parte da matéria com a qual lidaste. Aqui está a areia, no IMOD estava terra, era terra. Com o vídeo. Exatamente. Então, deslocalizar uma matéria que de algum modo é a mesma onde tu operaste, no contexto onde tu trabalhaste, e reencenas a coisa. E agora gostava de pudesses falar um bocadinho o que é que levou a fazer esta performance, porque eu sei, porque partilhaste comigo naturalmente, que esta ideia tem alguns anos. Já tem alguns anos. E o que é que levou, depois destes anos, aquelas coisas, sim, eu quero fazer isto, é isto que eu quero fazer. São sempre aquelas ideias que vão ficando lá atrás na cabeça, não é? Eu costumo até ter um livro com um livro de ideias. E eu tenho ideias que têm 4, 5 anos e que nunca surgiu a oportunidade de as fazer. É claro que estando aqui no Art Lab e recebendo o convite para expor aqui, foi um grande impulso. Já queria fazer performance há algum tempo. Tive a ideia para esta performance em 2018, no meu primeiro ano de mestrado. Foi das primeiras ideias que eu tive no mestrado, na verdade. Mas foi algo que sempre foi ficando lá atrás. Mas estava a ser trabalhado ao mesmo tempo. Está lá atrás, está à espera. E recebendo o convite do Art Lab pelo Paulo e pelo André,
acabou por ser um grande impulsionador, porque, ok, é agora que vou fazer a performance, já tive a ideia há algum tempo, quero-a fazer, e comecei a trabalhar mesmo a partir daí. É claro que fui fazendo alguns desenhos, tenho desenhos de 2018, 19, 20, 21, mas comecei mesmo a pensar a performance para Espinho e também para a própria relação que depois podia ser estabelecida com a galeria. E partiu muito disso. Queria fazer de Espinho, mais até pelo meu próprio contacto com o território, vivo aqui perto, e sempre vinha para Espinho quando queria ir para a praia. Pronto, tinha essa relação também direta com o espaço, e foi algo que também sempre me interessou, principalmente os passadiços, as caminhadas pelos passadiços e aquilo que podia ser potenciado por esses espaços, que são espaços transitórios, são não lugares onde... Falo um bocadinho disso, desse encontro com a comunidade, de certa forma. O que planeaste e o que encontraste, fazes um levantamento, vens ao lugar, ver a coisa e dizes, ok, vou começar aqui, vou terminar eventualmente ali. Fizeste esse trabalho de levantamento e ele correspondia de algum modo àquilo que tinhas pensado, eventualmente no papel, outras coisas que apenas te existem na tua cabeça, ou de outro modo, chegaste ali assim, ok, é isto, esta circunstância, é isto que eu tenho que lidar. Como é que foi lidar com isso? Houve mudanças nas ideias iniciais, não só em termos conceituais, mas também em termos de objetos. O carro, onde eu transporto a banheira, também se alterou. É claro que o trabalho de campo aí, e o desenho de reportagem e todas as questões associadas também ao meu contacto direto com o espaço e com essas expedições ao lugar, acabou por ajudar bastante. Ir fazer os passadiços 2, 3, 4, 5 vezes, em diferentes horas do período. Depois também ir, por exemplo, ao bairro dos pescadores também, e conhecer esse ambiente. Por exemplo, a corda vem de lá, que eu apresento aqui na instalação. Claro que são coisas que depois vão se complementando umas às outras. Aquilo que eu penso no desenho geralmente vai ser sempre diferente do resultado final. Às vezes não é muito diferente, mas é o suficiente para que algo novo seja potenciado quer a partir depois de um contexto expositivo, como também na própria performance. Eu ali decidi fazer algo muito linear, que era ter um início, que é mesmo ali logo no início dos passadiços em Espinho, e depois acabar no mirador ali em São Félix da Maria. E sempre que existia essa saída para o mar, eu procederia a pescar na banheira, de costas voltadas para o mar, e nesse aspecto é muito linear, é muito direto, mas foi também um método para isto tem um princípio, meio e fim, de certa forma, na performance. Nós vimos o vídeo, o vídeo performance, e a determinada altura percebemos que é o modo como, vou chamar, não é o público, mas naturalmente tens que lidar com pessoas que estão a usar o mesmo espaço. Por contextos completamente diferentes. Exatamente. O gesto de caminhar aqui, há uma ação de caminhar, é um gesto de caminhar, de certa forma. Mas antes, quer dizer, quer tu, quer eventualmente quem passa, está numa atividade, estás decidido a fazer a tua performance, e há os tipos que estão decididos a correr, os que estão decididos apenas a passear, os que estão decididos a olhar para trás, a ver o que é que se passa. Eu não sei o que é que eles terão dito em casa. Mas como é que se lida com essas coisas de... A performance também tem esse espaço aberto, não é? Quer dizer, que é o inesperado. De algo novo que possa acontecer. Pode acontecer, que pode mudar a coisa. Como é que é gerir essa expectativa, não é? A máscara talvez ajude nesse aspecto. Sim. Porque acaba por ser o facto de usar a máscara, de certa forma pensei nessa ideia de figura. Okay. De assumir que é uma figura que entra em cena para cumprir um papel. Neste caso, é andar pelos passadiços de Espinho. É claro que a máscara aqui ajuda a criar essa distância perante o espectador, pelo menos quando eu estou a realizar a performance. É claro que quando eu tiro a máscara, as pessoas interpelam. Geralmente interpelam. Sinto que a máscara funciona como uma espécie de intimidadora. Eles não sentem alguma distância, não é?
E é curioso ver como é que quando eu tiro a máscara, no vídeo não parece eu sem a máscara, mas quando eu tiro a máscara, como é que de certa forma as pessoas vão reagir e vão até entrar em diálogo comigo. Não acontecem tantas vezes como pode dar ideia, não é? São poucas as vezes realmente em que elas interagem mesmo, a sério, em termos de conversas. É verdade que tu usas de facto. Qual é a função da máscara? Então, eu sei essa criação da figura, criar um personagem absolutamente autónomo, criar essa ideia de um elemento plástico descaracterizado de algum modo, ou, obviamente, para um lado mais teatral, mais ou ficcional, e portanto há um personagem que nós sabemos que estará ali de trás, mas dizias-me há bocado que ele dá alguma segurança porque permite um conforto, não é? De algum modo te dá essa segurança. Não vou dizer que cria uma bolha, mas existe essa relação de conforto com o uso da máscara. É claro que há ações que não usam máscara, dependendo também daquilo que cada performance está a pedir. Nos últimos tempos tenho feito performances, por exemplo, em que retira a máscara porque existe esse contacto direto com o espectador, a partir de uma ação entre eles, uma ação que me obriga realmente a interagir com o espectador, quer a partir de uma ação ou mesmo a partir do diálogo. A máscara, para algumas ações, acaba por funcionar bastante bem nesse aspecto. Eu na altura pensei na máscara como uma forma de... Surge muito até por causa dos encapuzados. Na altura vem muito desse seguimento, apesar de na altura não ter pensado muito nesse aspecto. Na altura apenas quis cobrir o rosto, porque tinha acabado de fazer uma série de retratos, 30, 40 retratos, e estava farto de fazer retratos. São aquelas razões muito simples que às vezes existem, mas que não pensamos muito. É claro que depois essa relação com o teatro começou a surgir, mesmo a máscara vermelha do nariz, a relação com questões como os caretos, como a comédia dell'arte, acaba por sempre vir muito a partir daí, que na verdade se calhar relacionar mais com a ideia do teatro que provavelmente da performance. E depois acaba por ser algo também que suscita dúvidas e questões. Quem está por trás da máscara, há ações que eu próprio posso não sentir necessidade de ser eu a fazê-las, e a máscara pode estar lá na mesma. Ou porque eu tenho uma ideia para uma performance em que eu não sou bom na ação que eu quero fazer e que eu preciso realmente de uma pessoa que faça essa ação. Isso já aconteceu, mais que uma vez, e permite esse jogar, mas jogar com isso, mas ao mesmo tempo a figura ser a mesma. E isso aí acaba por ser bom nesse espaço livre que é criado. Mais rápido esse espaço de liberdade, é isso? Sim, portanto, larga-te o espaço de ação. Falaste, é curioso essa relação que estabeleceste, nomeadamente com o teatro, mas até que porque constróis efetivamente vou-lhe chamar um personagem, mas com essas referências, né, entre o popular e o cómico, o trágico, porque efetivamente algumas têm um ar pesado, alguma intimidadora de algum modo, portanto, e de facto a questão que me paria, acho que dizias isso mesmo, de criar a distância que precisamos por vezes para que a coisa aconteça. É claro que hoje não estou a dizer que existe total controle naquilo, eu tenho total controle naquilo que vai acontecer na performance, porque realmente nem tenho. Há sempre algumas coisas que fogem do planeado, dos storyboards que realizo, dos desenhos de ideação. Existe sempre algo que foge do plano, e às vezes até é bom que isso aconteça, porque senão não existir também aquela surpresa que acho que nós todos queremos quando estamos a fazer um trabalho. E sim, a máscara acaba por ainda fazer sentido em usá-la. Ultimamente não tenho usado tanto, também por causa do tipo de performance que estou a fazer, do tipo de ações performativas que estou a fazer. Há uma peça aqui na exposição que tem uma dimensão que eu aprecio particularmente, que é o saco da água com o anzol. Eu diria que é o espaço mais próximo que eu posso ver de um anzol, só falta o peixe, não é? E ver se qualquer coisa acontece ali.
Essa peça resultou de quê? Quer dizer, eu penso, é a água que tu... É a água, sim, a água Okay. que tinha utilizado também na banheira. Surgiu a partir de desenho, na verdade. Eu penso sempre na relação, o que é que eu posso fazer depois com a performance, não é? Eu fiz a ação performativa, tenho documentação em fotografia, tenho em vídeo, mas e agora? Não é? Agora que vou expô-la, por exemplo, aqui no Art Lab, o que é que eu posso fazer para aquilo? É certo que eu tenho a banheira, tenho a estrutura móvel, não é? E ela está lá presente na exposição, mas também queria também fugir muito desses objetos também apenas utilizados na performance e criar algo que acrescentasse alguma coisa àquilo que já foi feito. Nesse aspecto, surgiu muito a partir do desenho, onde eu começo a deambular, queria fazer vários desenhos e pensei na ideia daqueles sacos de peixe, já mesmo quando compramos. Exatamente. Há bocadinho, quando eu falei do peixe, era exatamente essa ideia de que, de facto, quando fôssemos comprar um peixe, nos dessem um saquinho com peixe e um anzol. E, portanto, depois fechavam. Podíamos ter sorte de chegar a casa também com o peixe ou não. Era a expectativa de apanhar algum peixe. Okay. Ali, por exemplo, será que o peixe é invisível? Será que ele está lá? Será que mordeu a isca? São aquelas coisas que na altura serve até muito... Existe esse contexto mais lúdico, esse lado mais de fazer questões, de certa forma, um bocadinho mais infantis até, de um peixe invisível, será que ele apanhou algum peixe durante a performance? Será que a ação não foi, de certa forma, trágica? Porque acaba por existir essa ideia de repetição muito assente no vídeo. Aliás, o vídeo tem muito tempo para assumir mesmo esse lado repetitivo, exaustivo, não é? De tentar pescar algo e sair sempre desiludido, talvez. E depois, realmente, no final do vídeo existe ali um momento em que não se sabe muito bem o que é que aconteceu. Ele está de frente para o mar e a isca faz sinal. E deixa assim. É claro que eu pensei sempre naquilo que poderia fazer com esse trabalho. Surge essa ideia do saco do peixe, não é? Eu lembro quando era criança e ia comprar peixe. Eles normalmente não duraram muito tempo, na verdade. Eu ia comprava um ou outro peixe, eu vinha sempre num saco e achava muito piada ao saco, porque era transparente e dava para brincar e andava a transportá-lo fora de minha casa com o peixe, não é? Não era um transporte muito grande, porque era de casa, era da loja até à casa, mas achava sempre piada esses momentos. E surge muito a partir daí. Na altura até ponderei realmente fazer 13 sacos, que são as 13 paragens que acabo por fazer. Eu acabei por ficar apenas com um, porque acho que também é forte o suficiente em termos de trabalho. É claro que agora está a dar um outro sinal, o trabalho em si está a mudar. Tem ferrugem a atuar sobre o anzol, sobre o saco, sobre a água. O próprio trabalho já está a mudar-se com o próprio tempo. Isso, eu mudar outra questão, que eu penso que já foste falando sobre isso, mas era possível, pegar neste trabalho, remontá-lo noutro sítio, mantendo a estrutura, por exemplo, do modo como está instalado, ou eventualmente poderias alterar tudo, ou quase tudo, mediante as características do espaço, ou fez uma janela enorme, montar ali um cenário, depois fez esse espaço de reserva. De algum modo, o que quero dizer com isto é, se o teu projeto, o modo de pensar o projeto, te permite pegar nestas coisas e reordená-las e dar-lhes um no outro. Sim, apesar, por exemplo, desse trabalho com o saco de plástico ser algo feito propositadamente para este espaço, porque acabou por ser... tem aquela caixa, não é? Sim, sim. Que funciona até como uma espécie de moldura. E quis trabalhar diretamente com essa parede por causa disso. E surgiu a ideia desse trabalho ser colocado lá. Mas é claro que o trabalho é mutável nesse aspecto. Existe sempre essa ideia de reapresentação da performance. E às vezes até a própria narrativa pode mudar e não vejo muitos problemas com isso.
E nesse aspecto, sim, o trabalho pode mudar, mesmo os objetos, os desenhos. Há desenhos que eu não apresentei aqui, há pinturas que também não apresentei. E nesse aspecto, ter esse espaço para eu pegar nesta ação e apresentá-la num outro contexto é bom. É bom, pelo menos para mim. Porque é sempre algo novo, sempre estimulante, de certa forma. O que é que este trabalho tem, assim, de forma retrospectiva, olhando as tuas principais performances ou instalações, o que é que este trabalho tem de comum, uma forma de pensar o problema da arte, que é isso que se trata, não é? Uma forma de pensares o problema da arte, com esta multidimensão, como dizias há um bocadinho, multimodal, não é? Sim. Há qualquer coisa de comum, eu tenho alguma sensação disso, no que vi. O que é que consideras que é estrutural no teu trabalho? Que se vai repetindo, que não consegues fugir a isso, que é uma coisa, uma ideia, um procedimento que serve de âncora para pensar. Eu acho que, apesar nesta exposição não apresentar tanto, eu acho que o desenho continua a ser fundamental. Nesta exposição não apresento muito desenho, tenho ali pequenas pinturas, tenho um desenho apenas, mas o recorrer ao desenho como forma de pensar a ação acaba por ser fundamental, continua a ser fundamental nesse aspecto. É claro que existem outras coisas em comum que eu vejo agora, a ideia de tábua vivante, desses pequenos cenários criados em termos de instalação, quer na apresentação de vídeos, quer a partir de monitores, por exemplo, que são recorrentes, mas eu acho que o desenho, apesar de tudo, continua a estar muito presente, mesmo que aqui não esteja visível na exposição, para pensar, para potenciar a ideia original. Porque a ideia original às vezes parte de uma coisa muito simples, de eu estar a ler o Camus e de repente aparecer essa frase ou essa situação descrita por ele, e pensar que posso fazer alguma coisa com aquilo. É claro que eu ainda sei muito bem o que é que posso fazer. Aí sim surge o desenho. Surge o desenho como forma de pensar essa ideia. E geralmente ela muda muito, ou às vezes pode não mudar assim tanto, mas ajuda de certa forma nesse processo quase de reflexão daquilo que eu posso fazer. E parte muito disso. É claro que podemos assumir que o trabalho acaba por ter diferentes abordagens ao desenho. Existe um desenho de projeto e existe também quase projeto, desenho de projeto e projeto de desenho. Projeto de desenho, não é? Esses desenhos que têm alguma função, ou seja, são desenhos de ideação, de simulação, desenhos de reportagem, desenhos de storyboards, muito até a partir depois da recolha de outros elementos, fotografias, referências da cultura popular, livros, pequenas frases, que depois vão de certa forma criando um arquivo. Muito na ideia daquilo que o Matthew Barney define como a ideia de storyboard de Matthew Barney, esse conceito mais expandido do storyboard. E depois realmente existe quase o desenho do pós-performance, onde trata-se mais até de um processo de reflexão sobre aquilo que aconteceu e sobre aquilo que eu posso também fazer. E geralmente essas fases são muito interessantes porque são dois mecanismos diferentes para lidar com a mesma coisa, que é a performance, que é uma que é antes, naturalmente, e que existem ainda muitas indecisões, muitas ansiedades, muitas coisas que precisam de ser afinadas, mas que eu próprio nem sei muito bem como afiná-las, e às vezes é mesmo na própria performance que isso acontece. E depois é esses desenhos que surgem depois, como uma forma, de certa forma, uma forma de pensar sobre aquilo que aconteceu. E sim, se calhar esse espaço mais, de certa forma, mais de recluso no ateliê a trabalhar e a pensar sobre isso, acaba por ajudar também depois para o contexto expositivo. Esse aspecto é muito curioso. Parece o desenho preparatório, não é? Depois há o desenho crítico, não é? De olhar para a coisa feita. Acaba por ser muito metódico, na verdade. Assim, como é que isto será um desenho prévio, não é? Um desenho de projeto, e esse desenho que vai revisitar o que fizeste e quase pôr em questão, não é? Um desenho que vai pôr em questão aquilo e vai rever o que é que podia ser alterado. Alterarias alguma coisa? Na Ou já aconteceu teres
depois de feito, assim, não... Já aconteceu eu pegar em performance e a partir do desenho mudar a narrativa. Porque são aquelas questões de às vezes a performance corre mal, mas também não há problema nenhum ela correr mal, porque isso também pode ser em si estimulante para pensar depois a partir do desenho, a partir da pintura, a partir da escultura e de certa forma criar uma outra narrativa que foge já da linha inicial da performance. E nesse aspecto o trabalho acaba por ser muito performativo em si porque não assume a performance como um fim. A performance acaba por ser um meio para trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo. É aquela questão de... Eu lembro quando entrei na licenciatura ficar muito indeciso naquilo que havia de escolher entre pintura, escultura e multimédia, porque na verdade gostava de trabalhar todas. Acabei por ir para a pintura porque realmente queria aprender a pintar mesmo, aprender a pintar a mão, mas depois realmente essa multidisciplinariedade acho que era inevitável aparecer no trabalho. Não sabia era como. Foi através da performance. Mas aí é curioso, porque exatamente aí que eu vejo parte do trabalho que me parece ser muito... Quando se folheia as tuas páginas, os teus diários, e a ideia de documento, seja ele uma ideia germinal de qualquer coisa, uma fotografia, o que fica do vídeo, o objeto, a areia que trazes, até a ideia de documento, de prova, como se fosse um levantamento de uma situação de prova, uma série de materiais e das ações. Sim, existe essa relação daquilo que é o documento enquanto algo verídico. E que às vezes pode não ser também. Pode ser ficcional. Pode ser ficcional, mas assumir isso como algo verídico permite também, de certa forma, suscitar ainda mais questões, e mais rumores, e mais fantasia, de certa forma, para a performance. E sim, a ideia de documento acaba por estar muito presente e essa relação com o performativo. É claro que o desenho aí aparece também, de forma bastante assente. Mas sim, penso que era mais por aí, realmente. É claro que às vezes poderá não existir essa... Nós não sabemos que essa areia que eu trouxe realmente é do espaço, não é? Mas cria a expectativa, não é? Cria essa expectativa. Eu acho que é esse estado de não saber bem que se calhar gosto mais de operar. Em termos conceituais, talvez. A sensação que tem um bocadinho essa. É entre a possibilidade da coisa ser, efetivamente, e ao mesmo tempo... Porque é um documento, de facto é um documento. Isso pega na areia, traz no saco, a água do mar, enfim. Tudo isso são, efetivamente, documentos que de algum modo fizeram parte do cenário onde atuaste. E eu vejo muito no teu trabalho essa relação com a ideia do documento e também da documentação. Portanto, uma descrição mais ou menos organizada, enfim, para montares um discurso crítico sobre qualquer coisa, que é o que me acontece aqui, que é montar um conjunto, um cenário, uma instalação que remete para das fases de Camus, onde claramente não tem o objetivo de ser descritivo, mas criar o ambiente... É um ponto de partida, de certa forma. Mergulhar na coisa. Mergulhar nessa coisa, não é? Sim, aliás, há ações que podem não ser realizadas fisicamente, porque são impossíveis de ser realizadas. Estou a lembrar, por exemplo, da performance que eu tenho de Dive, onde supostamente eu simulo uma performance a partir do salto mergulhador do primeiro ao do segundo andar. É claro que ter esse documento a partir do desenho, ou simular essa performance a partir do desenho, permite, de certa forma, que o próprio eu até mesmo o espectador, de certa forma, tem essa leitura da ação e pode ele próprio simular internamente até a partir do posicionamento, certo? O posicionamento do mergulho, a própria ideia de mergulhar. Sim, aquela que essa performance é impossível de acontecer, não é? Mas acontecer a partir do desenho, ou a partir dessa ideia do documento, acaba por ser
suficiente, na minha opinião. Eu recordo-me precisamente dos desenhos, está ali um exercício em potência. Eu acho que é bastante verosímil do ponto de vista do desenho. Ele é tem muita potência, independentemente de ser, como dizia o Daniel, isto era impossível de se fazer. Sim. Mas ele está no ponto em que se calhar isto vai acontecer, não é? Sim, porque depois, apesar de tudo, existe a piscina, não é? Exatamente. Existe uma fotografia, uma fotografia pinhole, tirada mesmo do espaço, ou seja, também uma coisa vai se complementando à outra e de certa forma a narrativa vai sendo construída a partir da junção desses vários trabalhos, dessas várias disciplinas. O desenho, a pintura. E de certa forma a performance acontece, nem que ela aconteça a partir da documentação de algo que nos está a documentar fisicamente a performance. Faz sentido? Um bocadinho confuso. E qual é o papel? Qual é o nosso papel quando observamos o trabalho? Qual é o papel do visitante, do observador? Enfim, é fundamental para reconstruir, para fechar o ciclo, dado que todos aqueles que te interferiram, que passaram por ti, que estiveram contigo durante o percurso, né, que viveram claramente a performance, as inquietações, onde tiveste os jogos de olhares, de segurança e de insegurança, enfim, do exercício do imprevisto, quando pegavas no carro e o carro te exigiu, com a banheira que te exigiu um pouco mais de força. Portanto, depois desse espaço, quando vemos isto, que papel é que nos está reservado de algum modo para isto? Eu sinto que eventualmente vai existir essa ideia da reconstrução do evento, não é? Dessa transposição da performance para o contexto dispositivo e da tentativa de apresentá-la aos espectadores a partir da documentação. Mas é claro que o que cada um vai entender vai ser uma coisa diferente. E não há problema. Apesar de existir aqui, por exemplo, uma ideia de testemunho, não é? Desta mini sinopse, que são pontos de partida, há coisas que o espectador pode pensar que nem eu tinha pensado, ou até mesmo podem existir esse ponto de encontro em termos de pensamento, de eles acharem realmente a mesma coisa e de virem de certa forma o reflexo do meu pensamento na exposição. Isso não tem que acontecer. Mas isso não tem que, exatamente, isso não tem que acontecer e podem pensar uma coisa completamente diferente e também não há problema, porque realmente a ideia é que essa ideia do rumor seja presente também no contexto expositivo. Do que é que será passado? Será que isto aconteceu? Será que não aconteceu? Será que isto aconteceu assim? Será que há aqui mediação? Eu acho que aconteceu isto, ou eu acho que aconteceu aquilo. Isso aí também é bom nos suscitar perguntas. Gosto da ideia do rumor. Há um bocadinho fala do documento, mas a ideia do rumor. Essa ideia do rumor também é presente no trabalho. E vem muito também por causa do texto do Capral, do Happenings Are Dead, Long Live the Happenings, em que ele fala mesmo das performances dos anos 70, 60. Não há registros agora. Existem rumores sobre aquilo que aconteceu. E é uma coisa que realmente nós às vezes não pensamos muito, mas muitas das performances que nós temos na nossa memória são documentação. Nunca vi uma performance da Marina Abramovic, mas sei da documentação. Uma coisa do Francis Alice. Aliás, o Francis Alice nem apresenta ao vivo, apresenta fora dos olhares do público. Essas questões, nós temos poucas performances que nós não assistimos realmente ao vivo, mas que temos essa memória delas, da fotografia, do vídeo. Isso é de facto, sim, é de facto verdade e é muito interessante porque é aquilo que de algum modo vai persistindo e vai permitindo reconstruir um discurso crítico, muitas vezes em cima de coisas que são efetivamente registros. E há de facto, como estavas a falar do Capro e das corridas que ele fazia em Nova Iorque, de repente um conjunto de pessoas a correr que desaparecia, que depois tem assim uma variante recente, as flash mode, que houve assim nos anos
2000, penso eu, que se combinava por SMS, não sei o quê, atrás não sei o quê, vamos para a Trindade. E víamos todos para a Trindade e de repente saímos todos da Trindade para fora. E aquilo que acontecia era um lapso. Quer dizer, há alguns registros, houve assim uma onda desses acontecimentos temporários, muito precários, e de facto algumas destas performances, destas com quem que referiste, nomeadamente o Capro, tinha essa precariedade, né? Ela acontecia, confundia-se com o cotidiano, quer dizer, ver um conjunto de gente a correr podia ser tão semelhante como gente a correr, Sim. não organizado, e aqueles eram mais ou menos organizados, e aquilo era difícil de discernimento, era muito curioso. Sim, isso acaba por acontecer muito. É aquela abordagem, eu acho que a performance, no meu caso, ganha mais na não apresentação ao público do que se realmente o público estivesse lá a ver. Aos rumores, como dizia, né? Não é? A São ideia de essas rumores. questões, porque existe essa mediação a partir da exposição. E nesse aspecto, acho que a performance ganha mais na não apresentação ao público, pelo menos direta, do que realmente se fosse anunciar e existisse mesmo o público lá a ver. Da experiência que tive com o teu trabalho, sinto claramente isso. Portanto, essa sensação de chegar. Há uma expressão do David Rosa a propósito do design que é muito, muito interessante. Né? O design como imagem é qualquer coisa que chegamos inevitavelmente tarde. Portanto, quando lá chegamos, aquilo já se fez, já está feito. E essa sensação de que estamos atrasados, né? Que chegamos a uma coisa que acabou de acontecer, pode ser há instantes ou há muito tempo. E esses rumores, eu vou para particularmente a palavra, esses rumores que o trabalho tem, acho que é uma potência que tu consegues efetivamente, porque depois dispersas por vários objetos, depois tens fotografias do lugar, depois tens a matéria do lugar, depois tens os desenhos que projetam aquilo, portanto há uma série de rumores que aquilo terá efetivamente acontecido, porque foi planeado. E os próprios mapas, que mesmo apesar de serem mapas e existem mapas que são diretos, são mesmo quase ilustrações, existem outros que existem apontamentos, existem mapas que são feitos antes da performance, outros que são feitos depois, existe também essa relação, esse espaço entre as coisas, não é? Que permite realmente suscitar as dúvidas. Acho que sim. Eu acho que quero fazer assim, há uma pergunta ao Fábio. Isto tenta ser uma conversa tranquila. Isto não é para a televisão. Não é exatamente. Não vou perguntar o que é que dizem os teus olhos, nem fazer uma pergunta assim, mas eu acho que é muito bom e ficamos a conhecer, mas eu fiquei a conhecer, obviamente, esse conceito que estavas a usar e que eu trocava e interpretava por outros, mas claramente rumor é qualquer coisa que eu percebo claramente o que queres dizer. E acho que é isso que torna, como dizia há bocadinho, uma potência dentro do trabalho, que é ela há ruídos, há cheiros, há memórias, há coisas que eu acho que tornam um bocadinho inquietante. Podem ser também eles contraditórios. Aliás, acho que o próprio trabalho existe muitas coisas que de certa forma são contraditórias, até mesmo por causa da própria documentação. Documentar algo que não existe, todas essas questões acabam por surgir muito pela própria prática também. O rumor, sim, parece-me realmente uma palavra para, neste momento, definir estes últimos trabalhos. Vamos dar Pronto. Obrigado. Muito obrigado por terem vindo também. Às pessoas que quiserem. Desculpem lá as cadeiras, porque a malta está sempre à procura de cadeiras e nunca temos cadeiras. Não sei se tem alguma pergunta. Eu já falei sobre isso. Sobre a exposição com toda a gente, na verdade. Mas pronto. Muito bom. Sempre nele, quando estamos a falar, uma pessoa que está a puxar o cabelo. Mas até por causa dessa ideia da figura, essa separação. Se de certa forma, não vou dizer que é uma personagem, a figura acaba por ser um conceito mais até de teatro.
que é aquela pessoa que entra em cena apenas para cumprir uma determinada função e depois sai de cena. E também criar essa distância pode me ajudar depois na pós-performance, de certa forma. Nesse desenvolvimento do trabalho. Essa distância para ti ou para as pessoas que estão a ver? Talvez as duas coisas. Mas também vai depender muito do objetivo da performance. Por exemplo, realizei uma performance em que, aliás, realizei já várias, em que não estou a utilizar a máscara. Realmente quero esse contacto com as pessoas, em que implica realmente uma ação em conjunto. E Eu estar. aí nesse já não referes como ele, quando falas da pessoa a fazer Tu te referias sim, desde já... sempre. Ele estava a fazer isto, ele estava a fazer aquilo. Sim, Como existe se fosse essa uma pessoa separação. qualquer no vídeo, não é? E agora que eu estou a Sim, porque realmente também há a performance. máscara, se continuas a chamar ele ou Não, isso sou eu realmente. Tem lá o rosto direto a ser apresentado. É claro que também essa distância pode ser criada pelo facto de existir algumas performances em que a máscara está presente e a figura está presente, mas posso não ser eu também a realizar a ação. Isso já aconteceu 1, 2, 3 vezes. Também se calhar vem muito por causa disso. De olhar para o performer que enquanto figura, enquanto algo que está à parte. É claro que nestas performances que estou agora aqui a realizar, em que já não uso a máscara, o contacto com as pessoas e a abordagem das pessoas para com a minha ação já é muito diferente. Elas já interagem mais, já comunicam, já existe muito maior diálogo. Já saio um bocadinho também da minha zona de conforto, de certa forma. Porque, de certa forma, também é um espaço incerto, não saber o que vai acontecer. E para essas ações acho que também é fundamental existir esse espaço incerto. Vou dar um exemplo. É aquela ideia de eu estar, por exemplo, em Veneza, na rua mais estreita, supostamente, da Europa, e estar eu num lado, numa ponta, com uma garrafa, uma lata, um fio, e do outro lado da rua estar outra lata e o espectador ser convidado a interagir comigo e a termos uma conversa. Muito naquele jogo infantil, do jogo do telefone. Será que o espectador vai interagir? Será que não vai? O que é que esta ação vai provocar? Porque as pessoas não conseguem passar pela rua estreita, a rua era mais ou menos isto, podem passar, mas é sempre um bocadinho complicado. E aí sim acho que faz sentido eu estar sem máscara, porque também é uma questão até de segurança para com o espectador ou com o público que está a interagir. Se eu estivesse com máscara, eu acho que eles não iam interagir assim tanto, por causa dessa questão mais intimidadora. Eu acrescentava só qualquer coisa, que é a ideia do espectador passivo-ativo. E, portanto, nós sabemos exatamente quando há atos performativos, ou seja, performativas, que necessitamos de um participante que seja ativo. E aí temos que dar mecanismos, efetivamente, para que a ação se possa despoltar, se possa ocorrer. E há outras performances em que claramente, outros performativos em que o espectador é claramente existe passivo. quase uma espécie de renúncia. Não tem. É um espaço que é construído, a narrativa é construída, enfim, para dentro, vou chamar assim, e há outra que claramente é mais... Eu estou a lembrar-me de um trabalho que desenvolvemos numa ADEP Artes para espaço público. Há um trabalho performativo e um estudante fez um quadrado que é aquela ideia da área útil e segura para nos orientarmos uns com os outros. Eu fiz um quadrado de 1 metro por 1 metro e toda a gente respeitava aquilo, via no chão, respeitava. Ele foi aumentando o quadrado até que a determinada altura as pessoas passavam por cima e ele dizia: não entre quando dizia-se assim rapidamente, não entre. As pessoas aí só se percebiam que tinham entrado em qualquer coisa, que havia de facto uma fita cola no chão, e havia essa coisa, era intimidatório, porque ele dizia: não entres, não sei. As pessoas reagiam, onde é que eu entrei? Portanto, que quando há bocado andavam, e era uma linha no chão. E, portanto, essa era quase obrigar o espectador a ser ativo, não é? Portanto, a olhar, a reagir,
E a outra, não. A outra era aquele passava, cortava e tal. Portanto, ainda que lhe pisassem o quadradito, ele não tinha esse gesto intimidatório, não é? Portanto, essa ideia do performer poder potenciar ou não, chamar ou não Sim, e o público. começa a ver essa separação no uso da máscara e no não uso da máscara. Essa relação daquilo que é o espectador se calhar passivo, não é? Que não tem, de certa forma, o papel de interferir na performance, ou de entrar na performance, e entra como consequência da filmagem, da documentação, e é algo em que realmente ele é convidado a interagir e, de certa forma, a criar o diálogo. E é curioso ver, por exemplo, nessa performance do telefone, como estava um bocadinho até receoso de ver o que é que podia acontecer. Foi das primeiras vezes que eu comecei a fazer sem máscara. E ver realmente que as pessoas interagiam bastante até. E existiu coisas realmente que não tinham sido planeadas, que deu origem a uma coisa completamente nova. E agora estou a realizar ações em que não estou a usar máscara, mas também há ações em que eu realizo e estou com a máscara na mesma. Porque o objetivo das performances podem ser diferentes e distintas. Não me incomoda nada. Nós quando participamos com uma ADEP nos dias da dança e fizemos um design de performance do Jardim de Salada e apareceu lá um performer, não é? Com uma pistola de plástico assim, chegava ao pé dos performers, vamos lá, e eu apontava-lhe dar e fazia com a boca saía. E tivemos que lidar com aquilo meia hora. Ele parava, olhava e voltava com a arma de plástico e vinha para o pé do outro e fazia isto. Lidamos meia hora, não podíamos fazer nada. E ninguém entrou naquele espaço. Portanto, estávamos a fotografar, não sei o quê, a ação a correr. Portanto, às vezes, aqueles senhores que passaram lá, que estavam quando estavas com a banheira e que passaram lá e que olhar, e parar, e posso, avanço, dá licença. É curioso ver também a reação do próprio público, porque acho que chega um ponto em que no vídeo é tão repetitivo a ação que começa-se a olhar mais para o público que está a passar lá do que propriamente para a performance. Não sei até que ponto é que isso acontece ou não. Eu gostei, vi quase todo o vídeo e esse elemento inusitado que nos entra pela casa dentro, que nós não estamos propriamente à espera, é que vai levar a expectativa a seguir, não é? Aquela coisa tipo, olha, entrou um fulano, daqui a bocado vinham-se a correr, depois era uma família, enfim. E portanto, esse elemento estranho é que nos vai também ajudando a ler o tempo da própria, que é outra coisa que está manipulado, não é? Sim, a performance começa a ser feita, o sol ainda nasceu, na verdade, e se num primeiro momento do vídeo ou até mesmo da performance não existe espectadores, não existe público a passar, não é? Com o avançar do tempo, claro, começam a aparecer cada vez mais, até chegar a um ponto em que eu próprio tenho que parar às vezes o carro, ou tenho que dar um jeito, ou existe depois essa relação que acaba por ser também uma relação muito de confronto, de certa forma. Ou às vezes é mesmo a própria relação do espectador que às vezes pede licença, outras vezes não sabe muito bem o que quer fazer e espera, outras vezes pode reagir mal também, isso também acontece, faz parte de quando estamos a realizar uma ação performativa, uma performance no espaço público. Por isso nesse aspecto existe muito esse lado mais inesperado das coisas acontecerem. Inesperado. Muito bem. Vamos ficar. Muito obrigado. Esta parte, estas divitas com devagar, se calhar um bocado. Lembra-me, como há bocadinho falava do saco,
Isto aqui Temos sempre falar do para uma Nemo. câmara. Do Nemo, quando eles têm estratégia, quando eles estão. Eu por acaso, eu não ia, é uma das imagens de referência, por acaso. Tem Que muita é quando piada. eles saem do Do consultório. consultório depois e eles acabam no mar. Exatamente, de planear a coisa, tipo, a meter dentro de um saco e tal, e depois estão no Eles ficam lá mar.